E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à anatomia, essa playlist, esses vários vídeos que estamos fazendo sobre anatomia completa, referente aí como base o nosso livro de anatomia, o MUR. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas e, claro, participar aqui da nossa comunidade, se inscreve no canal, galera. Esse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo, você só clica nele em inscrever-se e já está participando aqui da comunidade. Lembrando que de segunda a sexta temos vídeos novos aqui sem falta. Beleza? Todos esses dias tem vídeos novos e vamos ao que interessa. Hoje, miologia, o estudo do músculo. Do músculo, né? Eu travo a língua. Vamos falar sobre músculo, vamos falar suas propriedades, suas funções, os tipos de tecido muscular e também a conformação dos feixes desses músculos. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que saber que o músculo é formado por células. Essas células ou fibras musculares em conjunto vão estar dando origem ao músculo. Lembrando que geralmente essa célula muscular ela vai estar envolvida por um tecido conjuntivo. Outro ponto fundamental, galera, a gente tem que saber aí os princípios ou as propriedades referente a esse músculo. A gente tem que saber que esse músculo ele possui 4 propriedades, que seria a contratibilidade, a excitabilidade, a extensibilidade e a elasticidade. Bom, primeiro, contratibilidade. O próprio nome já é meio sugestivo, né? Esse músculo ele tem uma capacidade de contrair-se. Ou seja, ocorreu ali uma excitação, que a gente vai falar daqui a pouco, ele vai ter essa capacidade de contrair e talvez ali gerar um movimento. Depende do músculo, depende de que tipo de músculo estamos falando. Então ele pode gerar movimento, gerar calor, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas o que eu quero que você saiba, primeira propriedade do músculo, contratibilidade. Consegue se contrair. Outra propriedade do músculo, galera, que a gente pode citar é a excitabilidade. O que é isso? É quando o sistema nervoso ele leva uma informação que chega nesse músculo, nessas fibras deste músculo, fibra muscular, e o que ele vai fazer? Ele gera uma ação, ou seja, ele consegue excitar esse músculo para que ele se contraia. Então, excitabilidade é quando o sistema nervoso, por meio ali dos nervos, atuam sobre esse músculo e geram nele uma excitabilidade. E a extensibilidade é outra propriedade do músculo e é exatamente a capacidade dele de se estender, ou seja, ele consegue ali abranger um maior tamanho. Um exemplo que a gente pode citar é o estômago. Você vai lá no rodízio de pizza e ó, manda ver na pizza, come um monte, você fica ali, ó, eita, que eu tô passando mal. Pois é, se você não sabe, o nosso estômago, ele é formado por vários músculos ali, né? Nós vamos ter ali algumas camadas de músculos nesse estômago, ele se distende, ou seja, ele vai ter uma maior extensão. Então, galera, a gente falou de 3 propriedades, contração, excitabilidade e extensibilidade, que a gente acabou de falar que é a capacidade dele se estender. É meio sugestivo também, né? Ele se estende, consegue abranger um maior tamanho. Mas ainda falta um, que seria a elasticidade. O que é isso? Bom, essa propriedade elasticidade seria a capacidade desse músculo, após sofrer essa extensão, voltar ao seu tamanho normal. Então, galera, lembre-se, ao mesmo tempo que ele consegue se estender, ele precisa voltar ao tamanho original que ele tinha. Então, ele tem essa propriedade da elasticidade, que é voltar ali ao seu estágio inicial, como ele já estava. Então, essas são as propriedades do músculo. E qual é a função do músculo? Vamos ver agora. Bom, galerinha, as funções do músculo, não vamos se ater muito, mas é importante saber. Primeira função, gerar movimento. Principalmente quando a gente fala do músculo esquelético. A gente vai falar daqui a pouco dos tipos de músculo, tecido muscular. Mas já dando um pitaco aí, gera movimento, uma função do músculo é gerar movimento. E geralmente está associado a esse músculo esquelético
porque esse músculo está ligado ao osso por meio de um tendão. Então, quando esse músculo se contrai, ele gera movimento. Beleza? Outra função do músculo seria manter ali a postura corporal. Imagina agora um esqueleto, só tem osso. Solta esse esqueleto. Ele se desmonta, né, galera? Ele não tem consistência. Então, quem dá consistência e mantém a postura do nosso corpo é o músculo. Beleza? Outro ponto que a gente pode citar, ele vai, de certa forma, influenciar na passagem de algumas substâncias de um compartimento para outro no corpo. E a gente pode citar, como função desse exemplo aí, seria os esfínteres. Sim, o esfíncter ele pode fechar ou abrir, permitindo a passagem, por exemplo, ali no nosso trato digestivo. E por último, a gente cita a função de gerar calor. O músculo, quando ele contrai, ele consome energia, ele consome ATP, e isso gera um calor. Então, galera, funções do músculos, nós já falamos, seria o quê? Gerar movimento, gerar calor, manter a postura corporal e controlar a passagem de substâncias de um compartimento para o outro no corpo. E aí a gente cita os esfínteres, que teria essa função. Belezinha? Então a gente já sabe propriedades, funções do músculo. Agora, nós temos 3 tipos de tecido muscular. E quais seriam eles? A gente cita o primeiro, seria o tecido muscular estriado esquelético. O segundo tipo seria o tecido muscular cardíaco. E por último, o tecido muscular liso. Vamos diferenciar cada um deles agora. Galerinha, é importante dizer que existem algumas, ou várias diferenças entre esses músculos, esses tecidos musculares. Mas eu quero aqui que você guarde o principal. E o que é o principal? Primeiro, tecido muscular estriado esquelético. O que a gente pode saber? Esse tecido esquelético, vamos chamar assim, ele é estriado. O que é isso? Ele possui estrias no seu tecido, na sua conformação. Mas o principal e importante é que ele vai ser de contração voluntária. Ou seja, quando eu quero contrair, ele contrai. Igual a minha mão aqui, ó. Eu quero contrair, eu contraio. Então, isso é um músculo esquelético. Isso é um tecido muscular esquelético. Quando eu quero contrair, eu vou contrair. Ele é de contração voluntária. E outro ponto, ele é estriado. Então, galera, tecido muscular estriado esquelético possui estrias e é de contração voluntária. E geralmente, galera, ele tem essa ação de contração voluntária, por quê? Porque quando a gente vê ali a estrutura anatômica de um músculo esquelético, ele vai estar ligado aos ossos por meio dos tendões. Então, quando ocorre uma contração, ele gera movimento. E é exatamente, quando a gente vê os músculos esqueléticos, geralmente eles estão ligados aos ossos e geram um movimento de contração que é voluntária, como a minha mão aqui que eu dei o exemplo. Não só a mão, as pernas, o pé, os braços. Então, geralmente, quando falamos de tecido muscular estriado esquelético, estamos falando de músculos ligados a ossos e que tem essa contração voluntária. E ainda temos o tecido muscular cardíaco. O tecido muscular cardíaco, que eu quero que você saiba, é que ele também é estriado. Porém, diferentemente do esquelético que a gente acabou de falar, a contração dele é involuntária. Pensa só, você não fala para o coração, para de bater. Morreu. Não, galera, não existe isso. O tecido muscular cardíaco é autônomo. Ele não precisa de você mandar, não. Ele é involuntário. Então, olha a grande diferença aí do tecido cardíaco. Beleza? Esquelético é voluntário. Eu quero, eu faço. O cardíaco, apesar de ser estriado também, a contração dele é involuntária. E por último, tecido muscular liso. O que a gente pode falar sobre ele? A contração dele também é involuntária. Ele não possui estrias e geralmente estão ali nas nossas vísceras.
estômago, intestino, beleza? Você não fala para o intestino, para de trabalhar. Não, ele se contrai involuntariamente, fazendo o seu papel ali. Beleza, galera? Então nós falamos as principais diferenças. Mas aprofundando um pouco mais nesse assunto, olha essa tabela aqui. Primeiro, o tecido muscular estriado esquelético, ele está presente aonde? Principalmente nos músculos que estão ligados aos ossos. Ele tem contração voluntária. Lembra que a gente falou? Quando eu quero contrair, eu contraio. Então ele é responsável por gerar movimento, geralmente. Porque ele está ligado aos músculos por meio dos tendões. Agora, quando a gente bota no microscópio, a gente vai ver que ele possui estrias. Seria como traçados ali. E isso é importante para diferenciar um tecido muscular de outro. E claro, nesse tipo esquelético ele é multinucleado, possui muitos núcleos e são células realmente grandes. Já o tecido muscular cardíaco, ele vai estar presente aonde, galera? No coração, óbvio. E claro, ele vai ter ali uma contração involuntária, como a gente já citou. Agora, no microscópio, quando a gente vê a lâmina exatamente daquele tecido muscular cardíaco, a gente vê que ele não é multinucleado como lá no esquelético, ele é no máximo binucleado, 2 núcleos. Tranquilo? E ele também possui suas estrias. Agora, já o músculo liso, o tecido muscular liso, ele não possui estrias, as suas células são fusiformes e ela é de contração involuntária. Geralmente estão ali nas nossas vísceras, intestino, estômago e etc. Então, galera, a gente viu as principais diferenças. E eu quero deixar algumas imagens aqui. Olha aqui, aqui a gente está vendo o tecido muscular estriado esquelético. E a gente vê que ele possui as estrias, seriam esses traçadinhos aí. São células alongadas e multinucleadas. Olha quantos núcleos tem aí. Já nessa outra imagem a gente vê o tecido muscular cardíaco. Olha só que ele tem ali no máximo 2 núcleos por fibra ou por célula muscular. Beleza? E também são estriados, possuem ali os seus traçados. E por último, a célula muscular lisa, ela é uninuclear, ou seja, tem um núcleo só, e são células fusiformes. Belezinha? Então assim a gente diferencia os tecidos musculares. Agora, galera, eu quero chamar a sua atenção para o tecido muscular esquelético, ou os nossos músculos esqueléticos que a gente falou, que estão ligados aos ossos por meio dos tendões. E quando ele se contrai de forma voluntária, porque a gente quer contrair, ele vai gerar o movimento, beleza? Agora, qual a conformação dele? A gente tem que saber que ele é formado por várias células ou fibras musculares. E quando essas fibras musculares estão ali presentes, elas se unem e vão estar envoltas por um tecido conjuntivo. E aí a gente chama de epimísio, perimísio e endomísio. Ou seja, essas fibras musculares, essas células, elas se agrupam e vão formando feixes, que a gente chama aí de fascículo. Beleza? Então, nós vamos ter várias células unidas que vão estar ali envoltas por um tecido conjuntivo. E dependendo da conformação desses fascículos, nós podemos classificar a composição desse músculo. Vamos ver isso agora. Bom, galera, conforme a composição dos fascículos dos músculos, a gente pode diferenciar eles em circulares, quando esses fascículos do músculo estão ali de forma circular, realmente, como a gente vê aqui. E a gente pode citar, por exemplo, o músculo orbicular da boca, também os esfínteres presentes do nosso corpo. Então, eles têm essa conformação meio circular. Outro tipo é o convergente. O convergente, galera, ele tem várias fibras ali abertas, parece um leque. Ele está aberto e ele vai se convergir para se ligar a um tendão. Um exemplo de músculo se organiza os seus fascículos dessa forma seria o peitoral maior, que ele parece um leque aberto e ele vai se convergir para um tendão.
Beleza? Outro tipo de organização dos fascículos seria o fusiforme, onde ele é maior ao centro e mais afinalado nas extremidades. E a gente pode citar o bíceps braquial. Outro tipo é o paralelo. Galera, aqui a gente vai ver as formas dessas fibras organizadas ali em paralelo. Ele não é tão resistente, mas ele tem uma grande especificidade de movimento. E a gente pode citar que seria o músculo sartório. Outro exemplo de organização dos fascículos, podemos citar aí, galera, a presença do peniforme. Esse peniforme ele lembra uma pena, onde a gente vê um tendão ao centro e essas fibras musculares ligadas dos dois lados desse tendão de forma oblíqua exatamente nesse tendão ali presente. E a gente lembra aí do músculo, o reto femoral. Outro exemplo ainda, galera, seria o multipeniforme. Já é meio sugestivo, né? O multipeniforme ele possui ali os seus tendões e vários músculos ligados obliquamente a esse tendão, formando ali várias frentes, né, de músculos, ou melhor, de fibras ligadas a esses tendões, que dá esse aspecto diferenciado. E aí a gente cita o músculo deltoides. Então, esse seria uma das formas de organização. E por último, ainda não podemos esquecer do semipeniforme, onde a gente tem um tendão, porém as fibras musculares elas se ligam obliquamente a esse tendão em apenas um dos lados. E a gente pode citar o músculo extensor dos dedos. Belezinha, galera? Então, com isso, a gente fez um pequeno resumo referente à miologia, o estudo do tecido, função, propriedade e também a organização desse músculo. Se eu te ajudei, deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar os nossos estudos referente à anatomia. Valeu?